Netflix, eu anunciei lá também no enunciado que era Grace and Frank, então acho que de alguma maneira vai captando as imagens, né? Enfim. Mas está lá disponível no Classroom, tá? Quem quiser assistir a aula sobre Eu análise. acabei de assistir, antes de entrar. Que eu não Tá tinha... bem tranquilinho, né? Tá bem, que eu não bem tinha leve. assistido antes. Foi bem Sim. legal. Então vamos lá, pessoal. Olhando aí essa imagem, quem de vocês tem uma recordação ao ver essa imagem aí que está disposta na tela? Quem tem uma recordação? Ixi, tem tantas coisas. Tem tantas coisas? Ah! O que você recorda aí, Núbia? Esse jogo aqui, eu nem sei mais como que é o nome dele, mas quando criança brincava muito com isso aqui. Esses dos dados, né? Esse aqui é tipo um Lego, né? Parece um Lego. Ele é um jogo. Alguém lembra desse jogo? Antes de eu falar? Não? Kelly tá por aí. Acho que a Kelly talvez tenha jogado. O Esse Vini, aqui não é do lembro. milhão, né? Do milhão. Não, Esse do dinheiro é o milhão, né? não, esse daqui é o chamado Jogo da Vida. Nunca jogaram o Jogo da Vida? Todos esses, É um jogo todos só? esses itens? É um jogo só. Ah, tá. Não, então. Esse é o Jogo da Vida. Ele tem uma roleta. Conheço o E nome, essas mas pecinhas aqui, ó, coloridinhas, tá vendo? Que tem um azul, rosa, azul clarinho, verde, amarelo e laranja. É um carro. Então você começa a sua vida já com o carro e você sozinho dentro do carro. À medida que você vai rolando a roleta, você vai caminhando com o carrinho até passar por uma etapa que todo mundo passa, que é o casamento. Aí você ganha uma esposa ou um marido da sua preferência, você ganha, coloca ela dentro do carro. Aí, conforme você vai rodando a roleta, você pode ter filhos. À medida que você vai tendo mais filhos, você vai ganhando mais dinheiro, porque você precisa ter, aí vai tendo problemas, aí você tem que pagar a conta, aí você tem que ganhar mais dinheiro. Enfim, é o por jogo isso da que chama o vida. jogo da vida. E é de quando isso? De que década esse jogo? Ou ainda Olha, existe? existe hoje em dia, antigamente era só o dinheiro, hoje em dia o jogo da vida já tem até a maquininha de cartão de crédito, né, para você brincar. Ele tem Legal. uma versão atualizada, que ele vem uma maquininha de cartão para você pagar suas contas, pagar sua fatura, né? Bem legal, assim. E aí ia dando para nós, eu jogava com 8, 9 anos, com a família inteira, a gente jogava, olha que coisa gostosa, né? E a gente já tinha uma noção do que guardar de dinheiro, do que gastar, e tinha uma noção de como que a gente chegava também no final, se você chegava rico, se você chegava pobre, se você chegava devendo, né? Enfim, era super legal. Mas então vou passar outra imagem. Talvez nessa imagem vocês tenham mais noção, né? Esse aqui. Esse eu brinquei, de vareta. Muito, gosto. Até hoje eu brinco. Como brinca disso? Explica para mim como é que se brinca disso. A gente tem que pegar, juntar todas as varetinhas assim na mão e abrir para espalhar. Aí tem Aham. que ir tirando as varetas sem mexer as outras. Ah, Aí só sim. quem pega a vareta preta pode usar ela para tirar com a vareta. Olha só, Cada olha uma tem um só. valor. E se mexer, você já errou. Aí passa para o Aí outro. passa para o outro. Se mexer, perde a vez. Perde a vez. Esse eu brinquei. O outro eu estava lembrando de Como se ganha esse jogo? É pela Quem pega pontuação das mais, varetas. quem pega mais vareta pela cor, cada cor tem uma pontuação. Aí soma a Ah, pontuação das cores. certo, certo. Então, cada cor tem uma pontuação que vai de menos ao máximo. E aí, no Isso, final, quem pegou mais varetas, não mais varetas, mas mais pontos é mais quem ganha. pontos. Isso. Tipo, amarela vale 5, vermelha vale 20, por aí. Não me lembro agora a pontuação, mas era aí do final, somava a pontuação. Então a gente ficava sempre procurando a preta, porque valia mais, ou a vermelha, que tinha maior pontuação. Entendi, entendi, entendi. Aí você ficava puxando lá no buraco, lá no finalzinho, assim, alguma que não mexia, que tinha mais valor, porque senão não adiantava. Olha só, você era boa de jogar
Eu pega-vareta, né? era. Quem mais era bom de jogar aí, Eu pega-vareta? também, nossa, tirava assim, ó, não mexia nada. Olha Bem, só, olha só. Era um teste de coordenação. De coordenação motora fina, né? Porque tinha que fazer, Sim, deve ser com as pontinhas do dedo, né? sim. sim. Quem que ensinou essas regras para vocês, hein? Vem no papelzinho da regra, né? Aham. Como que joga o jogo, né? E as pessoas, né? Uma não deixa, o outro não deixa você falhar a regra, senão ele sai, né? Ele perde. Então, cada um tem que seguir a Sempre regra tem certinho. alguém, então, que fica cuidando a regra para que aquela regra seja mantida, né? E para Aham. mim, eu aprendi, como esse jogo eu aprendi no orfanato, quando eu estava no orfanato. Ah, Então, é, Núbia? Você é órfã? a minha mãe me deixou no orfanato. Eu não Olha, sou, ela não podia ficar comigo, e eu fiquei no orfanato dos entendi, 6 aos 14 anos. Então, entendo. como só tinha um jogo para muitas pessoas, Ah, então os mais velhos que sabiam falavam como que era a regra e a gente contava tipo assim na cabeça quanto tempo que cada um ia jogar e quem mexia a regra já era não era assim como vocês, quem mexia já saía já passava para outro porque olha, todo mundo queria brincar, né? Então uma regra que se adaptou à realidade daquele grupo. porque era só um, né? Era só um jogo para. Nós éramos em 49 meninas e um menino. Uau! 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 Tinha que ter essa adaptação, né? Porque Tinha que era ter um adaptação. pouco jogo para todos, sim. E o menino era porque ele era irmão de uma, então para não na época para não separar os irmãos ele ficou. Entendi. Mas a regra lá não poderia ficar homens, Meninos e né? meninas. Meninos e meninas. Mas nesse caso teve uma exceção porque ele era irmão dessa colega, então não separou os irmãos. Entendi. Então, dentro desse contexto, aquela regra ela é modificada. Ela fica adaptada num outro grupo, né? Se fosse esperar todo mundo, eu não ia jogar, Não né? ia jogar Pois nunca. Quando é, acabasse sim. o jogo, Tinha que escalar cada 2 no dia e o mês inteiro. e aí ia dar, Alas. BO, viu? Certamente, certamente. Pois é, agora eu quero fazer uma ligação com vocês dos jogos que a gente aprende a jogar com os jogos de manipulação psicológica. O que será que tem a ver as regras de um jogo tão bacana como esse, né, que tem o objetivo de coordenação motora fina, de cálculo, né, de previsão de futuro, como dos jogos da vida, de, de percepção, né, de construção de família também, como é os jogos da vida. Mas o que tem a ver, será, de semelhança com os jogos de manipulação psicológica? O que vocês conseguem aí imaginar que possa ter de semelhanças? Jogos de poder, né? Porque vai ter alguém vencendo, né? Em ambos tem alguém que vence, certo? Uhum. Concordo, concordo. O estabelecimento de regras ou quebra de regras. Há regras também nos jogos de manipulação psicológica, também existem regras que não podem ser Uhum. quebradas, sim. Uhum. Se eu chego. Oi? Controle, porque um vai estar cuidando do outro, sabendo ali. O grupo fica coeso, então todo o grupo que joga, o grupo inteiro vai cuidar das regras para que as regras sejam estabelecidas também nos jogos de manipulação psicológica. Por isso, às vezes, é tão difícil sair do jogo, porque o grupo inteiro joga. Então, fica extremamente sedutor você voltar para o jogo e não abandoná-lo, né? Sim, Peraí. sim. O que mais, hein? Competição, comparação, Competição. Sim, sim. comparação com quem se adapta melhor, com quem vai
quem Quem é consegue melhor, mais. quem é mais craque. Quem é o melhor, quem é o mais craque. Quem vai vencer sempre, quem vai buscar sempre uma determinada posição, né? Por exemplo, nos jogos da vida, em algum momento eu posso me casar e ter 2 filhos e terminar paupérrimo, né? Sem dinheiro, às vezes só com o meu carro e a família. E horas eu vou poder terminar muito rico, dependendo de como foi aquele trajeto. Será que nos jogos de manipulação psicológica também tem essa possibilidade de hora estar numa posição e hora estar em outra posição? Sim. Sim. Sim, Acho sim. que até por isso que a pessoa não sai do jogo, né? Ela fica. Como ela tem momentos que ela ganha, ela acaba ficando ali, porque ela é recompensada, né, de alguma forma. Então, Isso. ela tenta sempre ter êxito naquele jogo, né? Às vezes é um jogo terrível, tá acabando com ela, mas ela quer ter êxito naquele jogo, né? Então, Sim, dessa vez eu ganhei, ó. sim. E como é para vocês, por exemplo, ganharem um jogo de vareta? Qual é a sensação no corpo, assim, de ganhar um jogo de vareta? Eu sempre gostei muito, né? Assim, o que mais me segurava no jogo nem era tanto era conseguir tirar as mais difíceis, sabe? Assim, então, Aham. era mais nesse sentido. Então, eu me sentia bem. Não sei, pelo menos quando eu Quem não jogava, assim, gosta de ganhar, né? Quem não gosta de... Ó, Vini, imagina que terminamos a contagem, nós 5 aqui terminamos a contagem, você tirou todas as pretas e as vermelhas, você ganhou, Vini. Uhul! É, é, Eu fico dançando sambinha, ó, na nossa cara, né? a cara. Agora, Nubia, imagina que você tirou só uma amarelinha, não conseguiu tirar mais nada. Qual a sensação de ver a Vini ali sambando na nossa cara e você só com a última, quem conseguiu menos ponto? Acho que fazer assim com a boca, né? Também eu acho que eu ia me espelhar para eu olhar o que ela fez, que seria importante para que na próxima vez eu também melhorasse a minha habilidade em estar fazendo aquilo, Perfeito, né? perfeito, perfeito. Porque Então, se eu só falar vai para só ficar aprendendo achando com. ruim, né? Só achando ruim, não tirar proveito disso, porque eu também tiro proveito quando eu perco, Sim, sim, né? você vai estar fazendo um aprendizado vicário, né? É, Então, observando o que o outro está fazendo, você aprende e experimenta fazer para que você também ganhe, certo? No jogo de manipulação psicológica, a gente também aprende vicariamente, ou seja, observando alguém jogar esse jogo de manipulação, tá? E outra coisa, e se eu chego para vocês estão aqui brincando de vareta, e eu chego com as peças dos jogos da vida que ninguém sabe jogar, e tá tão empolgante, né? Ó, o meu sotaque paraguaio, né, aparecendo. E tá tão empolgante, né? Você jogando vareta e eu chego com o jogo da vida. Qual será a reação de vocês comigo, querendo jogar outro jogo? Será que é legal esse você jogo aí? É, essa cara mesmo, a cara da Kelly. ia querer aprender também, né? Ia querer aprender. Geralmente é assim, ó. Ah, vamos jogar isso aqui, né? Mas eu não sei jogar. Ah, então não joga, fica, senta aí, aprende a jogar, e quando você souber jogar, você soma a nós, né? Eu ia falar, chato, por que você quer que tem que ser o seu jogo, não? Aham. Isso, isso. Nos jogos de manipulação é a mesma coisa. Eu posso criar o entusiasmo para aprender a jogar, como disse a Núbia, então vou observar você jogando, vou me inteirar das regras do jogo, experimentar jogar. Ou eu vou recusar o seu jogo, porque a gente já está jogando uma outra coisa aqui. Se você quiser, observe, aprenda e jogue com a gente, né? Mas geralmente tem essa ruptura, tá? Mas também, William, quando você estava falando, por exemplo, nós somos 4 e estávamos jogando vareta, aí você chega com um jogo novo, né? Aham. Vai depender do seu lobby em levar a gente para jogar o seu jogo, porque senão Sim, nós podemos sim. fazer com que você largue desse seu jogo tão fantástico e venha jogar vareta comigo. Exato, vai depender da sedução. Qual lado tem mais sedução?
tá? E uma coisa que precisa ficar bem clara é a sensação de adrenalina e neurotransmissores que são liberados enquanto se joga. Então, assim, o jogo da vareta, ele vai criando tensão para que eu ganhe, estratégias que são boladas para que eu consiga ganhar mais. Isso vai me dando uma sensação, uma necessidade de ganhar, um hiperfoco ali dentro das varetas para que eu consiga ganhar. Isso vai criando uma tensão, liberando adrenalina, e a cada vareta preta e vermelha que eu conquisto é uma liberação gigante de dopamina, tá? De satisfação. É dramático, é intenso, e o final é explosivo, porque eu ganhei, né? Minha sobrinha, quando joga, faz muito tempo, acho que tem 1 ano já que a gente não joga Uno, mas jogar Uno com a Laís é espetacular, porque ela samba na minha cara, assim, quando ela ganha, porque foi assim que a gente ensinou para ela aprendeu muito bem, né? Mas ela tornou-se uma excelente jogadora. Então, assim, ela vai ganhar de quem for aparecer, ela dá um jeito, né? Ela tem um pensamento muito ligeiro, e a explosão que ela faz de satisfação quando ela ganha é gigantesca. Então, pensa nessa intensidade quando se ganha um jogo, no quanto vocês ficam felizes. Eu sei o tanto que eu fico feliz quando eu ganho um jogo, tá? Essa intensidade de emoção, ela está contida também nos jogos de manipulação psicológica. Por isso jogamos. Se não houvesse essa satisfação, essa intensidade de carga emocional, não faríamos. Não jogaríamos, não teria motivo. Existe uma carga intensa de emoções que envolvem um jogo de manipulação que vão caminhando para dramas. Discussões, barulhos, bateção de porta, rompimentos, enfim. Ela vai para um drama. Choro, muita risada, gritaria, polícia, hospital, tá? E morte, quando, claro, ela vai ao último grau de drama, tá? Então, eu trouxe esse exemplo, né, para a gente observar, para que a gente faça essa analogia, que exatamente é disso que se trata um jogo de manipulação psicológica. Ele tem suas regras, ele tem as normas, todos precisam saber jogar este jogo, e existe um final que é extremamente dramático, tá? Então, nós estamos aqui na página 44, no que tange aqui, onde está trazendo, né, os jogos que as pessoas fazem. E alguém está aí com texto que gostaria de ler, que está aí com acesso? Posso ler? Meu livro. Eu também que eu tô. Você está, Núbia? Onde que você Página 44. Os jogos que as pessoas fazem? Isso. Pode começar a ler. Os jogos que as pessoas fazem. Jogam-se jogos psicológicos que são semelhantes a jogos como Monopólio, Bridge ou xadrez, que são jogados em reuniões sociais. Os participantes precisam saber qual é o jogo para jogar, pois se alguém entrar num jogo de cartas preparado para jogar bridge e todos estão jogando pif-paf, não poderá jogar bridge, é bridge mesmo que fala, né? Satisfatoriamente. Todos os jogos têm um começo, um certo número de regras e um modo de terminar. Os jogos psicológicos, entretanto, têm um propósito ulterior. Não são jogados de brincadeira. É claro, nem são jogos de azar. Isso, então assim, primeiro, vamos pensar o que é essa palavra ulterior? O que seria um propósito ulterior? Alguém pode pesquisar aí no Google o que quer dizer essa palavra ulterior? Ulterior. Pode ler? Pode. Posterior. Que chega ou acontece depois, posterior. Uhum. Que está Então, além de, que se situa do lado de lá. isso, que tem uma proposta, o jogo tem uma proposta que está além daquilo que se mostra. Além do próprio jogo. Isso, ele está além daquilo que se mostra, que se apresenta, tá? Por isso, ulterior. Então, tem algo que não vemos.
que está além, tá? Ainda fala aqui que são fatos ulteriores que confirmam as suspeitas. Isso, então, assim, no fundo, psicologicamente, todo mundo suspeita, né? Psicologicamente, está todo mundo tendo noção do que está acontecendo, mas socialmente nós estamos aqui num determinado comportamento que só para frente, depois do evento, é que nós vamos nos dar conta do que realmente está acontecendo, tá? Então é bem importante a gente frisar isso, porque é disso que se trata o jogo de manipulação psicológica. Vamos continuar então? Berne define jogo psicológico como uma coleção periódica de transações, muitas vezes repetitivas, superficialmente racional, com uma motivação oculta, ou mais coloquialmente, como uma série de transações com um truque. Isso. 3 elementos específicos precisam estar presentes para definir as transações como jogos. Isso, então vamos ver, ó. Essa necessidade ulterior está dentro desse truque, tá? Disso que está oculto, que a gente não observou. Tem transações, ou seja, tem troca de estímulos, que geralmente elas são complementares, tá? Mas ao mesmo tempo elas são ocultas, são complementares, socialmente aceitáveis, mas tem um sentido psicológico que está na nossa intuição, todo mundo já intuiu, né? Aquilo assim, eu sei, ela sabe, o outro, o terceiro sabe, mas ninguém está colocando isso à luz. Né? A minha intuição está gritando aqui para mim, mas eu não pus a luz. Olha que legal, né? Tanto é que em processo terapêutico, o Vini veio no curso, né, no sábado, quando o Jefferson veio para cá, a Kelly também estava aqui no workshop, e fica muito claro para nós a necessidade de pôr essa intuição no setting terapêutico. Então, assim, quando terapeuta, estou atendendo alguém e também me intuo de algo que parece que está oculto ali na fala, que eu também percebo, é importante colocar isso no setting. Porque está, porque de fato está. E muitas vezes a gente coloca a luz onde não se queria uma luz. E ao olhar para isso que está oculto, o jogo se desfaz por si. Tá? Ele perde a força e eu consigo agora caminhar para a realidade, não para a fantasia daquilo que estava oculto, tá? Então vamos ver quais são as 3 regrinhas básicas para manter um jogo de manipulação, né? Primeiro, uma série em andamento de transações complementares que são plausíveis no plano social. Isso, Segundo, então assim, transações complementares, tá? Entre 2 estados que se complementam. Pode ser pai com pai, adulto com adulto, criança com criança, pai com criança, adulto com criança, adulto com pai, tá? Mas que vai se complementar aquilo por um bom tempo. Segunda. uma transação ulterior que é a mensagem relevante no jogo. Isso, a ulterior é assim, apesar de eu estar transacionando entre pai e criança, nós estamos trocando, tem um sentido psicológico que não está sendo visto, tem um sentido oculto na transação que não está sendo visto. Terceiro, uma conclusão previsível que encerra o jogo. E é o real propósito de jogar. Isso aqui é a mudança, a transformação de papéis e que cria um verdadeiro mal-estar, tá? Jogo de manipulação precisa ter essas regras. Então, eu estou aqui, de repente, entre um estado pai e criança, eu sou o pai, a Alvina é criança, de repente o jogo muda, eu me torno a criança, ela é pai, e cria um mal-estar gigantesco entre nós dois. Esse mal-estar era o objetivo. Veio à tona. Aquilo que não estava sendo falado, que não estava sendo contactado na nossa relação por vias adultas e reais, ela vem por meio do jogo, com uma intensidade de drama muito maior do que se a gente tivesse entrado em contato realmente com o que estava acontecendo, tá? Os jogos impedem as relações honestas, íntimas e abertas entre os jogadores.
Ainda assim, são jogadores porque preenchem o tempo, chamam a atenção, reforçam opiniões anteriores sobre as próprias pessoas e os outros, e preenchem um sentido de destino. Isso. Então vamos pensar assim: se eu tô lá com uma amiga e de repente a gente se estranha, cria um estranhamento, né? Eu tenho um mal-estar com ela e nunca falei do mal-estar, ela tem um mal-estar comigo, nunca falou do mal-estar, e cria-se uma relação que está ok, mas tem um mal-estar ali entre a relação que não é dita, que não é falada. Em algum momento, esse jogo vira, cria-se um drama, e esse drama dá a nós essa sensação de que agora veio à tona e criou um mal-estar do nada, né? De repente, isso, nossa, nem sei como aconteceu, né? Não sei como isso foi acontecer. Mas reforça-se a mensagem que eu tinha antes. Nossa, acho que ela realmente não gostava de mim. Olha só, o jogo me mostrou que ela realmente não gostava de mim. Ou o jogo me mostrou que eu realmente sou uma pessoa que não é amável, que não é amada ou adorada pelas É como pessoas. se estivesse confirmando um fato. Exato. É uma confirmação de script. Jogos de manipulação servem para confirmar os nossos scripts de vida, tá? Uhum. Jogos psicológicos são feitos para ganhar, mas alguém que faça do jogo uma maneira de viver não é um vencedor. Uhum. Às vezes, uma pessoa finge que é um perdedor para ganhar o jogo. Que são as famosas vítimas, né? Que o tempo inteiro se põem como vítima e, no fundo, são elas que estão carregando todas as pessoas ao seu redor, né? Colocando-se ali como perdedor e todo mundo está ali ajudando ela e tentando e, na verdade, é ela que está vencendo, porque está todo mundo ali nas mãos dela. Quer ver um jogo bem legal também? É o Sim Mais. Então, alguém se coloca com um problema gigantesco, né? Olha, eu tô com um problema sério no meu relacionamento, eu quero muito, né, resolver as coisas com meu esposo, e não tenho conseguido e tal. E a Alvine fala assim: você já tentou fazer terapia de casal? E aí eu olho para ela e falo: sim, mas a terapia de casal, a gente tentou uma vez, a psicóloga não foi tão boa, parece que a gente brigou mais e se distanciou mais depois da terapia de casal. E aí vem a Jennifer e dá uma sugestão para mim e fala assim: mas vocês já tentaram então terapia individual, cada um ficar na sua terapia? E aí eu digo: olha, eu estou em terapia, mas parece que se eu entro, mas ele não entra, não funciona nada. Então, assim, nossa relação está muito difícil. E eu vou fisgando todos para me darem conselhos e me dizerem como eu tenho que fazer, e vou frustrando todo mundo, porque nada do que vão me oferecer vai ser realmente satisfatório, porque eu só quero provar para vocês que vocês são inúteis. Você tem o O poder. meu sofrimento é o maior do mundo. Só isso. Quem está com poder é você. Isso. Eu tô William, jogando com o poder na posição de baixo. Eu sou o poder no baixo. Não sou o poder em cima, eu sou o poder embaixo. Oi, Alvine. assim, uma dúvida que me veio. Hoje eu tive uma conversa com uma pessoa, e, por Uhum. exemplo, ela veio para ver a relação, porque ela casou recente, e muito conflito com a sogra, Certo. né? Porque a sogra intromete muito, porque o marido era muito dependente, já tem idade, 30 anos, mas antes, até para a roupa que ia vestir, tinha que ligar para a mãe para saber e tal. Uhum. E agora isso tem assim, sei que está um pandemônio. Aí eu percebi assim, aí eu falei para ela, falei: olha, me vem que você tá com esse conflito com a tua sogra, porque você é muito parecida com ela. Ela levou um susto, assim, sabe? Uhum. Aí ela falou assim: realmente eu sou muito parecida com a minha sogra. Falei: Uhum. parece que você está disputando com ela o marido, o filho dela. Uhum. Aí eu entendi assim, isso eu tô.
eu entrei no jogo, eu quebrei o jogo, assim, me ficou, sabe, meio confuso esse papel. Não me parece que ela estava jogando, porque de fato ela estava incomodada. Ela só me parece que como ela recebeu a informação com impacto, é porque ela não se tocava disso, ela não percebia. Eu não Então, assim, percebia que... parece que ela de fato queria uma ajuda, por isso ela foi. Na hora que ela recebeu a informação que você bem captou, né, do que ela tratava, ela é impactada por aquilo, né, ela toma um susto, mas ela toma um susto por perceber que aquilo tem uma grande verdade, faz algum sentido ali para ela, então ela considera a sua fala, ela não desconsiderou a sua fala. Só Tá? que Então, ela também não... só que ela insiste naquilo. Mas então eu vou ter que engolir a minha sogra? Entendeu? Quando eu falei, não é questão de engolir. Não precisa engolir a quando sogra, ela não. diz o que ela tem que fazer, quando ela pede a você orientação do que tem que fazer, aí sim ela entra no jogo, porque aí ela está pedindo para você assumir a responsabilidade do que é a escolha dela. Né? Aí Então, você... aí ela Aí coloca se eu fizer no tal jogo do coisa, foi poder. você que mandou, né, William? Isso. Aí, nesse momento, ela se põe como alguém que precisa da sua orientação, e se você fisga isca, aí você fica com mal-estar, porque nada do que você for oferecer vai ser Vou de resolver. fato o que ela precisa fazer, porque ela já sabe o que ela precisa fazer. No fundo, ela sabe que se ela quiser parar de brigar com a sogra, quem tem que mudar é ela? Quem tem que criar um movimento de transformação é ela, né? Então, às vezes esses questionamentos, né? Mas o que que eu tenho que fazer? O que que você gostaria de fazer? O que que você acha que seria interessante fazer para que a sua relação, então, com a sua sogra mudasse? Então, a minha dúvida era essa. Então, se ela, por exemplo, se sente impactada com essa fala, é porque não era um jogo. Não, Não. não, não. Ela se impactou e ela considerou a sua fala. Se ela nega em absoluto que isso não tem nada a ver, pode ser um jogo. Mas, se ela diz assim, olha, se você também não diz taxativamente, porque às vezes a gente fala assim, você é a sua sogra. Isso é um jogo de poder. Eu estou taxando e dizendo que eu sei o que você é. Se você diz assim, olha, me parece aqui que pode ser isso, como é para você? E ela para e fala assim, olha, não me parece a princípio que seja, mas vou pensar. Ela está considerando o que você está dizendo e ela vai levar isso no coração e vai pensar sobre isso. Agora, se ela nega em absoluto e fala, não, imagina, jamais, aí ela está talvez numa resistência, né? Desconsiderando o que você fala para resistir a uma sombra que para ela ainda é difícil de acolher. Porque depois ela veio com o sim mais, entendeu? Quando ela Sim, levou o susto, aí ela assumiu que é muito parecida. Aí, sim, sim, mas ela tá, né? Mas ela não tem mais que intrometer, o filho já está grande, não sei o quê, entendeu? Ela tem que perceber que agora o filho casou, então, assim, certo. Ela tem que perceber que o filho casou. Mas será que ela tem que perceber que o filho casou? Ou será que ela vai continuar sendo ela e talvez seja a um postura desafio dela, para isso que eu você, coloquei. né? Um desafio Isso que eu para você. coloquei daí para ela. Falei, ela vai ser sempre a mãe, né? Ela vai ser sempre você que está entrando agora nessa relação. Aí tem outras questões de cuidado e tal, que o filho deu muito trabalho, excesso de proteção. Eu falei, mas ela é a mãe, né? Então eu fui conversando com ele nesse sentido, mas era tudo lá. Aí ela colocava, sim, mas, no entanto, né? Aí começou aquele jogo. Aí eu Isso. Aí quando cortei. você percebe o jogo do sim mais, você evidencia o jogo. Faz como o Uhum, Bert fazia. Quando ele percebe um sim mais, ele fala assim: eu realmente não tenho como te ajudar. uhum. Nada do que eu te oferecer vai ser suficiente. Você já tem as respostas prontas, né? Aí eu demonstro o Que eu te jogo para oferecer ela. vai ser suficiente. Né? Você está satisfeita com o que você tem. Eu não tenho como te ajudar. Aí a gente assume a incapacidade de ajudar quem precisa do jogo para sobreviver ainda.
Uhum. E essa postura de assumir o nosso lugar de incompetência diante dessa situação é extremamente terapêutico. Ela mesmo vai se incomodar com essa situação. Sim, Não é? A ela pessoa vai vai falar, embora, mas ela vai pensando. ela vai falar, mas, pô, eu fui lá para resolver um problema. Vai sair E volto com 3, né? Isso. Vai sair Não, ela com não volta com 3, ela volta muitas vezes satisfeita, porque a satisfação que ela precisava era uma satisfação velada de deixar o terapeuta com a sensação de que ele não fez um bom serviço. Mas isso é uma satisfação velada, ela vai para casa, ela fica com a sensação de que a terapeuta não fez nada e a terapeuta fica com a sensação de que não fez. Então aí é o ganhar que ninguém ganha, né? Acho que hoje a gente está conversando sobre isso, né, Kelly? O ganhar que ninguém ganha. Ninguém ganha, né? Ninguém ganha nesse jogo, tá? Quando, quando a Alvine, então, oferece esse jogo e apresenta para ela o jogo, pronto, não existe ganhadores. Mas a Alvine não fica com a sensação de que ela não fez nada, porque ela evidenciou o jogo. E isso é terapêutico. Isso é fundamental para uma cura de quem joga jogo do Sim Mais. Evidenciação do jogo, né? Olha, me parece que você nada do que eu oferecer vai ser suficiente. Então você está satisfeita com a situação que está aí e eu sou incompetente para te ajudar agora, né? E nisso você se protege porque você está evidenciando o jogo e o cliente pode ir embora com um tesouro, né? Para ele elaborar, pensar, refletir, tá? certo. Extremamente terapêutico, né? O Bert tem, se a gente prestar bem atenção nos livros dele, né? Tem umas intervenções mestras, assim, com jogo de manipulação. Ele é, ele é cirúrgico, né? O Hellinger, ele é cirúrgico e amoroso ao mesmo tempo, tá? Muito amoroso ao mesmo tempo. Isso. Continua? Vamos continuar? Temos ainda 20 minutinhos aí. Por exemplo, no jogo Chute-me, um jogador provoca alguém para que seja derrubado. Aí tem aquelas figuras de transações, né? Adulto com Isso. adulto. Vamos ler. Então, você lê o aluno e eu leio o professor. Tá. O aluno. Fiquei acordado até tarde na noite passada e não terminei minha tarefa. Aí, ulterior. Sou um mau menino. Castigue-me. Isso. Então, assim, o menino sabe que ele tem a responsabilidade dele e ele não faz a tarefa. Aí ele evidencia isso para o professor, né? Aí o professor diz para ele assim: você está sem sorte. Esse é o último dia em que que eu posso dar nota para essa tarefa, né? E a mensagem no final é assim: você é um mau menino e toma aqui o castigo que você está pedindo, tá? Então, essa mensagem oculta, ela vai permeando as nossas relações, tá? E vai abrindo espaço para uma área nossa que chama professorzinho, para ele criar um monte de fantasias a respeito daquilo. Como ela é oculta, como eu não tenho certeza, eu vou criando inúmeras hipóteses sobre o professor não gostar de mim, sobre eu ser um mau menino, sabe? Sobre eu eu merecer ser chutado o tempo inteiro mesmo, tá? Uhum. Mas também aqui, William, o aluno, talvez também ele não esteja jogando aqui para que o professor pudesse ser permissivo com ele também? Vamos pensar que alguém jogue o chute-me, tá? Quem gosta de jogar o chute-me, ele vai buscar transacionar com quem gosta de chutar. Ele já Importante vai para esse lado mesmo, já é. Isso. Ah, tá. Não tem aqueles colegas de serviço que eles vivem fazendo merda só para alguém chamar a atenção?
Geralmente, quem vai chamar a atenção é exatamente aquela pessoa que adora chamar a atenção, que adora criticar e castigar e punir e dar advertência, isso e aquilo. Então, as transações, os jogos, eles vão buscar quem sabe jogar e quem gosta. Então, quem gosta de jogar vareta, eles se juntam aqui. Quem gosta de jogar jogo da vida é aqui. Quem gosta de jogar dama é aqui. Tá? Os jogos, eles não se misturam. Então, quem gosta de jogar chute-me, vai buscar quem complemente. Tá? Vai gostar quem gosta de dar um pé na bunda. Tá? Se ele gostasse de jogar jogos de poder, onde ele vai jogar por baixo, então ele ia buscar um professor que gosta de jogar por cima. Porque aí o professor ia falar, não, tá tudo bem, eu vou perdoar e te dou mais, eu vou dar para você mais um tempo. Né? Então, aí, nesse caso, esse jogo do chute-me, né, nesse caso, o aluno, ele está querendo que esse jogo seja retroalimentado com essa base de desvalia, né? Isso, porque no chute-me eu tenho alguém com extrema baixa autoestima que já resignou a sua posição existencial não ok. Ele já resignou que ele não presta, que ele não faz nada direito, que ele é mau, tá? Ele já resignou, ele já entendeu que ele é assim, ele escreveu esse script já. Então, quem gosta de chute-me precisa comprovar o seu script com alguém que chute. Aí no caso, são até as relações abusivas, né? Sim. 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 Tá? Então, vamos lá. Ainda que possa negá-lo, alguém que está habilitado a esse jogo do chute-me tende a atrair outros que possam fazer o lado complementar e que estejam dispostos a chutá-lo. Olha aí. Todo jogo tem um primeiro movimento. Alguns primeiros movimentos são silenciosos. Um dar de ombros, um piscar de olhos, sacudir um dedo acusador, bater uma porta, deixar marcas de lama na casa, ter a correspondência dos outros, parecer infeliz, não falar. Eu lembro que ela estava com uma mania muito chata de derrubar as coisas e sujar tudo, deixar sujo. Aí sempre vinha alguém e dizia, meu Deus, ela não vai aprender nunca. Ela sempre deixa as coisas assim, lá, 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 lá. Aí um dia ela veio aqui em casa e começou a fazer a mesma coisa. Aí eu notei, eu falei assim, olha, Laís, parece que você está fazendo isso para que o tio diga para você que você nunca vai aprender a fazer as coisas direito. Mas eu vou dizer para você que você aprende sim a fazer as coisas direito. Eu aprendi a fazer as coisas direito, você também pode aprender a fazer as coisas direito. Então você pode agora pegar lá a vassoura, pegar o pano, limpar essa sujeira e organizar direitinho. Ela foi lá, pegou. E ela deu um sorrisinho de canto assim. Esse sorriso, quando você apresenta o jogo, o sorriso é a principal evidência de que você está certo. Você me pegou. Me pegou. Tá? Então, geralmente, quando você evidencia o jogo, tem uma satisfação no rosto de quem joga. Né? Tem um sorriso, tem um dar-se conta que nossa, tá? Sempre tem. E é importante, às vezes, a gente evidenciar isso para as crianças, porque elas estão construindo a autoimagem. Né? E ela pode se dar conta, ei, peraí, não, eu posso fazer de um jeito diferente, tá? Então, olha só, né? Outro tipo de primeiros movimentos são declarações verbais como, você parece tão abandonado aqui sozinho, olha eu tentando salvar alguém, né? Como pode ir para a escola usando esse traje? Olha eu criticando, né, o outro. Ele criticou você. Você vai aguentar isso? Olha eu exigindo do outro uma postura de enfrentamento, né? Eu tentando salvar o outro, tá? Eu estou com um problema terrível. Olha eu sendo vítima, né? E não pedindo ajuda de ninguém, só evidenciando, né? Isso não é horrível, né? Eu caçando gente para jogar não é horrível comigo.
Então, o jogo favorito da Bárbara e do Tom era gritaria. Ambos sabiam qual era o primeiro lance do jogo, por isso ambos podiam iniciá-lo. Uma vez começado, uma coleção previsível de transações corriam e atingiu o clímax com uma briga feroz. O resultado era sempre o mesmo: retirada hostil para evitar a aproximação. Esta era a recompensa do jogo, evitar a intimidade. Provavelmente, quem geralmente tem problemas sexuais voltados na área sexual e que o sexo é frustrante, eles são casais que vão brigar mais. Porque para evitar a frustração do contato de intimidade do sexo, eu brigo porque assim eu não preciso transar. Você brigou comigo, por que eu vou deitar com você? Isso, e assim eu não me frustro. Então, olha a mensagem oculta. A mensagem oculta é: eu não quero me frustrar mais de novo na área sexual. Então, vamos brigar? Eu não quero me frustrar de novo. Vamos brigar? Tá? Então, fica essa mensagem. Geralmente, assim, quando o casal tá brigando muito, às vezes, se você olhar um pouquinho para a relação sexual, para a área sexual de cada um, de autoestima, como é que cada um está se vendo em relação à questão sexual, a gente pode encontrar bastante questões aí de intimidade, né, que não quer ser vulnerável, não quer mostrar essa vulnerabilidade porque tá doendo, tá? Para iniciar o jogo, ou a Bárbara ou o Tom provocava o outro com um comportamento não verbal, como mau humor, fumar sem parar, retirar-se ou agir de maneira irritada. Quando o parceiro era pescado, né, para jogar, o jogo já estava se desenvolvendo. Enquanto continuava, ele ou ela ganhavam ou perdiam. Depois de trocar palavras enraivecidas, finalmente se separavam e não transavam, né? Então, quando Bárbara começa o jogo, é assim, ó, a Bárbara começa moada e fumando sem parar com gestos exagerados, né? Então ela tá lá, olha a isca, né? Eu tô aqui exagerada, fumando muito, isso é uma isca. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu fui salvador de alguém e eu sempre salvando, eu sempre salvando. Não, pera, olha para o contexto. Às vezes essa pessoa também está sempre se colocando numa situação que você é irresistível não morder a isca. Tá? Então também não traga tudo isso como responsabilidade só para você. Né? Tem uma responsabilidade ambiental ali. O jogo você não joga sozinho, sempre se joga em conjunto, tá? Então, aqui tá a isca, né? Tô fumando muito, né? Tô aqui exagerando, e o Tom vem. O que tá acontecendo, né? O que tem de errado aí? E ela, não é da sua conta, e continua fumando. O Tom sai e vai pro bar. A Bárbara, então, fica puta porque ele saiu, começa uma longa batalha de acusações e contra-acusações. O final se aproximando, o final dessa briga se aproxima quando a Bárbara rompe em lágrimas, corre para o quarto e bate a porta. Então, o Tom retira-se para a cozinha para um outro drink. Não mais estiveram em contato por essa noite, ou seja, ela foi dormir triste, ele foi beber e eles não transaram. Agora, quando ele inicia o jogo, né? Então, o Tom prepara o drink dele e vai para o canto e fecha a porta. Ou seja, olha, estou fechando a porta, estou me isolando. Se você mora junto com alguém, quando você se isola, obviamente, o outro vai perceber. É uma isca, não tem jeito, tá? E aí a Bárbara vai lá e fala assim: por que você não preparou um drink para mim também? Tá acontecendo alguma coisa? E aí ele fala: será que eu não posso ter alguns minutos de solidão? E a Bárbara: se quiser ficar sozinha, eu me retiro. Então ela sai, vai fazer as compras e volta cheia de pacotes. E o Tom explode de raiva pela maneira como ela gasta o dinheiro. O jogo fecha o círculo quando ele sai de casa louco da vida e ela arruma a cama dele no escritório. Ou seja, de novo, ninguém transa, tá? Esses jogos, então, eles passam a ser uma rotina, porque apesar deles não transarem, eles gozam quando bate-se a porta, quando eu arrumo a cama para ele dormir no escritório e ele chega. Então, a adrenalina dele chegar e observar que a cama dele está arrumada no escritório, ai, que satisfação, né?
há um gozar no sentido do drama que a situação em si envolve, tá? Sempre há esse gozar, tá? Então, olha só, existem diferentes graus de jogos, né? Temos um grau de primeira que é socialmente aceitável, que é leve, né? Que todo mundo faz. Um jogo de segundo grau, que geralmente provoca danos permanente, não provoca, né, danos permanentes, mas que os jogadores preferem esconder do público esse tipo de jogo, né? Ou seja, são jogos um pouquinho mais dramáticos que acontecem em ciclos menores, isso não vai ser feito no público, isso vai ser feito dentro do lar, lá dentro de uma salinha de escritório, sempre mais reservado. E tem um jogo de terceiro grau, que sempre vai dar delegacia, hospital, necrotério, tá? Que é quando isso vira um drama gigantesco, tá? Geralmente os jogos são jogados pelo Estado pai. Os jogos são programados individualmente, são jogados pelo Estado do ego pai, se os jogos dos pais são imitados. Ou seja, se a gente imitou os nossos pais jogando, então esse jogo está no nosso Estado pai. São jogados pelo adulto se foram calculados conscientemente. É possível jogar conscientemente? É. Eu sei o que está acontecendo e eu vou manter o jogo porque eu estou ganhando tempo. Porque eu não vejo uma alternativa. Se eu desmanchar esse jogo agora, eu posso perder muito. Então eu mantenho o jogo, tá? É um jogo jogado conscientemente pelo adulto. Esperando a hora certinha. Isso, ele está ali ganhando tempo para que se estruture emocionalmente, às vezes financeiramente, tá? Ele está jogando, mas com um adulto. Gente, de verdade, Tem que assim, ter alguma vantagem nisso, não né? tem outra solução a não ser jogar conscientemente, tá? Sabendo que, ora, já que eu estou jogando, ora eu vou estar como salvador, ora eu vou estar como vítima e ora como perpetrador, tá? Mas ele joga consciente quando ele sabe que tem alguma vantagem, né? Isso, quando ele vê que há uma desvantagem de desmanchar o jogo naquele momento, né? E são jogados pelo ego criança se forem baseados em experiência de vida bem remotas, né? Baseados no próprio script e na posição de uma criança assume em relação a si mesma e aos outros, tá? Quando aquilo está muito envolvida dentro das suas questões emocionais, né? Muita reatividade também está ali, jogado pelo estado do ego criança, tá? Bom, é uma passagem bem rápida, né, pelos jogos de manipulação. Vocês acompanharam a leitura do livro anterior, que era Os Jogos da Vida, então a gente ficou um ano inteiro estudando os jogos de manipulação psicológica, de tão vasto que é o conteúdo que o Eric Berne compilou aí sobre esse assunto, tá? Acredito que seja uma pincelada, mas bem, bem enxuta, né? Quem não conhece o jogo, às vezes, consegue captar já só nessas 3 páginas aí. E dá para refrescar também, né? Nossa memória aí sobre jogos de manipulação também, né? E aí? Concluímos que jogamos muito, não jogamos? A gente joga o tempo todo. Sim, 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 sim. Sim. Interessante você falou assim de quando a gente escolhe não sair do jogo, né? Assim, pelo que vai ocasionar, né? Eu acho que se é uma escolha adulta, né? Faz parte. Eu acho que meio que jogar faz parte da vida, né? Não dá pra gente Isso, abandonar, não vou jogar. Acho que não dá. isso. Eu acredito que não dá, assim. O importante, Kelly, quando a gente joga consciente, a gente jogar consciente protegendo a nossa criança, tá? Então, assim, se eu vejo que às vezes eu tô vulnerável, ou que talvez a minha criança, se eu parar esse jogo, a minha criança vai ficar muito vulnerável, então, ok eu jogar esse jogo. Vamos pensar outra coisa assim, que o próprio autor, né, o Eric Berne diz,
Se você experimentou 1 ou 2 horas de intimidade na sua vida inteira, presta atenção, hein? 1 ou 2 horas de intimidade na sua vida inteira, desse por uma pessoa feliz. Porque às vezes você não está totalmente aberto, né? Você ainda está usando algumas máscaras. Depende só de um. É. A abertura depende de ambos, tá? De ambos mostrarem a vulnerabilidade. Então, como não depende só de um, muitas vezes pode ser raro os encontros com pessoas que estejam disponíveis também a abrir-se vulnerável, né, dentro das relações, tá? Uau, né? É. Uau. Mas vamos pensar assim, né? Que isso ele escreve lá nos anos 50, 60, E que cabe perfeitamente hoje. tantas outras teorias humanistas, né, que vão observando as questões necessárias de vulnerabilidade, de acessar a vulnerabilidade, elas estão muito mais propagadas hoje do que naquela época, né? Então, a gente tem muito mais acesso à informação, muito mais acesso à terapia, muito mais acesso a processos, né, de tomada de consciência da necessidade dessa vulnerabilidade. Tá? Então, talvez a gente tenha aumentado bastante aí esse número de horas por vida, tá? Eu sinto que sim. Eu sinto que eu já vivi mais de 2 horas, certamente, de intimidade nesse tempo aí que eu estou existindo, tá? Então, eu acredito que vou viver muito mais. Tá? Fantástico. Fantástico. Beijês, então. Beijês, boa noite para todo mundo. Beijo, Vamos Obrigado, viver. Silvia. Vamos tirar uma Procurar foto? mais intimidade nas próximas 2 horas. Ah, bora tirar foto. Beijos. Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Ah, legal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até a Tchau, próxima. boa noite, gente. Boa Até a noite, próxima. Boa gente. noite.